Quando alguém me pergunta, o irmão é da Convenção Geral ou da Conamada? Eu digo, Assembleia de Deus no Brasil. Aleluia. E graças a Deus fora do Brasil, porque eu tenho outros encargos fora do país, pela misericórdia de Deus. Mas se interessar o irmão Josias hospedar o CAPED, quem sabe para a região dos lagos, abrangendo São Pedro da Aldeia, Araruama e não sei o que, essas cidades próximas, ele pode manter contato conosco e quem sabe fazer um grande rebuliço aqui na região, rebuliço que eu digo espiritual, e pegar esses irmãos que são professores para reciclagem, para atualização, novos professores. Eu falo com o irmão Josias depois, foi de interesse dele, a Casa Publicadora vai a qualquer lugar ministrar o curso. São Mateus capítulo 16, versículo 24, uma palavra de Deus. A igreja pode permanecer sentada. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E siga-me. E siga-me. A igreja está notando, e os queridos amigos do Evangelho que ainda não são salvos, que Jesus dirigiu-se aqui, não foi a todo mundo. Veja o versículo. Esse convite aqui não foi igual àquele que ele fez no capítulo 11 desse mesmo livro, quando a Bíblia diz que ele falou dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Não, aqui ele falou só para seus discípulos. Veja, a leitura diz: então disse Jesus a seus discípulos. Lá no capítulo 11 não, lá ele dirigiu-se a todos. A todos, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Porque lá foi um convite para a salvação. Eu vos aliviarei, no sentido de libertar do jugo do pecado, libertar, aliviar, enfim, retirar o jugo opressor, miserável, desgraçado, escravizador do pecado. O pecado é um fardo terrível, que o pecador sucumbe, mas quando Jesus entra na vida do pecador, Jesus liberta, Jesus perdoa, Jesus cancela o pecado. Aqui não, meus irmãos, aqui foi diferente. Aqui o versículo diz: disse a seus discípulos. Aqui é um convite para quem já é salvo. Mas não se esqueça, antes dele fazer esse convite, no capítulo 11, ele fez um convite para a salvação. Vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Se você, meu amigo, minha senhora, meu jovem, minha criança que está me ouvindo, mesmo que você seja crente, mas não é salvo ainda, há muitos crentes que não são salvos. É crente porque é religioso, e religião não salva ninguém. Igreja também não salva, nem a Bíblia salva, é Jesus o Salvador. A Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia não salva, é Jesus o Salvador. A Bíblia aponta para o Salvador. Se você ainda não é salvo, veja, eu não estou dizendo se você é religioso, eu estou dizendo salvo. Jesus salva, salva mesmo, ele converte. A salvação é um milagre. A salvação não é transmitida de pai para filho. A salvação é individual e Jesus salva pelo milagre. A conversão é um milagre instantâneo em que Jesus salva, converte e transforma. Aleluia! Mas aqui no capítulo 16, não. Aqui ele se dirigiu aos discípulos. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua, deixa a cruz dos outros. Tem crente que está atrapalhado porque ele quer levar a sua e a dos outros também. Jesus disse: tome a sua. E a cruz dos outros? Ora por ele, ora, jejua, ora, mas levar, Jesus disse: pegue a sua. Aleluia. E há crentes aí em grande dificuldade porque ele quer levar a dele e também a dos outros. Meu irmão, deixa os outros com a cruz dele, cuida da tua. Agora, ora por ele. Ora por... Jesus disse: tome a sua e siga-me. Siga-me. Ou seja, siga meus passos. Querendo dizer, faça o que eu faço.
Eu gostaria de, nessa rápida mensagem, tomar essa frase final, quando ele disse: siga-me, siga meus passos, siga meu exemplo. Mas vamos ler mais uma vez o versículo. Quanto mais se lê, mais se aprende. Então disse Jesus a seus discípulos, já eram discípulos, já eram salvos, já era povo de Deus: se alguém quiser, veja, ele não força, não é força, é espontâneo, é voluntário. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou seja, deixe o seu eu de lado, deixe que Jesus controle. Renuncie-se aqui, meu irmão, minha irmã, não entenda mal, não é ele querendo dizer que você se anule. Mas assim eu vou me anular e não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer: deixe o seu eu de lado e deixe que Jesus mande em tudo. Renuncie-se a si mesmo, tome cada dia, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Siga os meus passos. Pensemos rapidamente nessa frase de Jesus para os seus discípulos. Como é que Jesus viveu aqui na terra como homem? O homem perfeito, o Filho de Deus. A Bíblia conta que Jesus, como homem, foi batizado em água. Você já é? Eu ouvi aqui com atenção que muitos foram batizados em água. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmã. Você que foi batizado hoje, você está seguindo a Cristo. Ele foi batizado. Meu irmão, você que é crente e ainda não está batizado em água, por que é que não está? Qual é a razão? É algum fator impeditivo? Se for, vamos orar para que esse fator impeditivo desapareça. Mas seguir a Cristo é também ser batizado em água. É verdade que às vezes há fatores que impedem, mas se for o seu caso de haver um fator impeditivo, oremos. A igreja ora, a família ora, você ora também para aquele fator ser removido. Mas quando ele disse siga-me, é claro que é seguir o seu exemplo. Jesus, ele foi batizado em água. Não é que ele tivesse pecado, ele se batizou em água para dar o exemplo. Qual outra coisa que nós podemos ver na vida de Jesus? Jesus, ele foi cheio do Espírito. A Bíblia diz que quando ele saiu do monte da tentação, saiu cheio do Espírito. E lá em Lucas ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, Jesus como Deus não precisava, nem nunca precisou de nada. A encarnação de Jesus é um milagre transcendental, ou seja, ele escapa à nossa imaginação. Não tente entender esse mistério pela razão humana, você entenderá pela fé. Lá em Hebreus diz: pela fé entendemos. Há coisas na Bíblia que não adianta você querer entender pela razão. A razão humana é limitada. A razão de Deus é infinita, mas a minha e a tua é pequena. Mas a fé alcança o invisível. A fé, ela vê o invisível, ela alcança o inatingível. A fé é como uma âncora que vai daqui até o céu. Pela fé entendemos. Como é que Jesus habitava duas naturezas? Não tente entender, aceite pela fé. Mas a verdade é que Jesus, como homem, foi cheio do Espírito. Então você já é um crente cheio do Espírito? Você é batizado com o Espírito Santo? Você busca uma vida de plenitude? Lembre-se, a promessa de Deus é derramarei, não é eu pingarei. Sabe o que é pingar? Pingar é água também, mas é de gota em gota. Ele disse: eu derramarei. Derramar é abundância. Você já foi alguma vez à Foz do Iguaçu? Eu acredito que sim, pois aqui em Araruama dinheiro não falta para vocês. Acredito que dinheiro aqui não é problema para vocês, então é somente escrever o cheque. Mas há aqui em Foz do Iguaçu umas cataratas, e é uma coisa maravilhosa, é muita água que despenca. Quando eu vou ali, eu fico admirando as obras da natureza, pois olha, o poder do Espírito Santo nem se compara, é coisa que ultrapassa o nosso entendimento de poder. Encha-se do Espírito, meu irmão. É a única maneira de vencer de maneira vitoriosa e poderosa.